Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lécada e eu vim aqui hoje falar sobre o que eu aprendi com 18 aos 20 anos. Então, se você não me conhece ainda, sejam muito bem-vindos, né? É o primeiro vídeo, eu tô um pouco nervosa, vocês podem perceber. Mas eu tô muito animada pra fazer esse vídeo porque é um vídeo que eu tava pensando o que eu aprendi com 18 aos 20 anos. O que mudou. Foi um vídeo um pouco engraçado de se pensar e pra fazer, né, até chegar nesse momento que eu ia acabar fazendo. Então eu estou muito feliz que eu esteja fazendo ele finalmente. Então é isso. Só deixa eu dar uma checadinha aqui. Está gravando, porque eu não sei gravar. Então vamos lá. Coisas que eu aprendi aos 18 aos 20 anos. Eu acho muito irônico começar por esse ponto que é: eu não sei de nada. É contraditório? É, mas é uma verdade. Eu achava que quando eu era mais nova eu tinha opiniões muito fortes e muito definidas. Que as coisas eram uma coisa só e eu dificilmente ia mudar minha cabeça por conta disso. Então eu achava tipo, eu tenho uma opinião sobre cheiro verde, que é uma coisa muito engraçada. Eu não gostava de cheiro verde quando eu era criança. E eu cresci não comendo nada que tinha, sei lá, tempero de cheiro verde. Daí eu cresci e eu descobri que essa não é uma opinião única que eu tenho. Porque agora eu gosto de cheiro verde. Estou gostando aos poucos. Não é uma coisa muito... Não é meu favorito, sabe? Mas é uma coisa que eu acabei aprendendo. Tipo assim... Isso, na verdade, eu falei um exemplo besta. Mas é uma maneira muito engraçada de pensar das coisas. Porque eu percebi que eu não sei de nada. Coisas que eu achava que eram maciças, sólidas, assim, na minha vida, não eram. E eu acho que isso é muito aterrorizante. Eu acho que muita coisa que eu aprendi aqui, que eu vou falar, é muito aterrorizante, mas ao mesmo tempo é legal, entendeu? Porque a gente não sabe de nada. A gente acha que a gente, tipo... Não sei, não é como se eu pensasse, tipo assim, 7 anos e eu vou ter uma visão de vida, completei 18, agora tenho outra, nossa. Porque quando a gente completa 18 anos, a gente pensa que vai ser uma coisa e não é essa coisa. A gente acaba percebendo que a gente muda muito. E eu acho que eu mudei muito dos meus 18 e meus 20. Não que eu tenha falado, nossa, que amadurecida, que Letícia diferente. Mas muda, entendeu? Então, essa coisa de mudança é uma coisa muito engraçada por mim, porque eu percebo que eu não sei de nada. Eu vou pegar aqui no meu celular porque eu fiz um roteirinho pra esse vídeo e eu já tô esquecendo de tudo que eu anotei, porque eu não sei de nada do ponto que eu anotei as coisas e eu não lembro. Faz parte, gente. Acho que dá pra colocar aí que não sei de nada porque eu esqueço de tudo também. Acho que é um bom ponto. Ó, escrevi aqui. Aprendi que a vida não é uma linha reta. Nada do que eu planejei quando eu fosse maior aconteceu de fato. Isso, na verdade, isso que eu não sei de nada, isso que eu aprendi que a vida não é uma linha reta, eu podia ter aprendido muito antes. Acho que isso é muito engraçado. Agora parece que eu sempre tive uma noção dessas coisas, que a vida não é uma coisa só, que a vida, tipo, ela não acontece da maneira que a gente planeja. Mas parece que agora que eu tô um pouco mais velha, parece que isso tá ainda mais forte. Quando eu era mais nova, eu achava, tipo assim, que eu ia ter 18 anos, que eu ia sair de casa, que eu ia me mudar, que eu ia passar direto na faculdade, que eu ia trabalhar e que eu ia ter uma carreira exemplar, que eu ia ter 15 amigos diferentes, eu ia passar românticos dates com diferentes homens, eu ia ser uma menina muito badalada, uma pessoa muito viajada, ia estar conquistando o mundo com os 18 anos. Eu achei que, tipo, 18 anos ia ser o máximo. Eu 20, então, eu estaria, nossa... Não sei, gente, eu estaria num lugar muito distante daqui, não onde eu tô agora, sabe? Porque estar com 20 anos e estou ainda na casa da minha mãe, não estou na faculdade ainda, a Letícia, ela, onde é que ela esteja, ela não tá legal com isso. A Lécada, tanto a Letícia não estão aqui com isso. Elas são a mesma coisa, viu, gente? Mas é basicamente isso. Eu acho que a vida não é uma linha reta. Só que é muito engraçado que quando você é mais novo, você acha que você vai sair da casa dos seus pais, você vai ter uma independência que você não tem. Você não tem independência. Você, tipo, tem independência, tipo assim, tipo, fiz alguma coisa, você é preso. Mas independência, ainda mais nos dias de hoje, que não tenho culpa se em 2004, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu não comprei 5 casas, porque naquela época a casa estava mais ou menos barata. Eu não tenho culpa se hoje em dia eu não posso me mudar porque tá tudo caro, entendeu? Então, é engraçado pensar que eu ia estar num lugar, num patamar que eu claramente não estou. E pra ser bem sincera, eu não sei se eu quero estar.
É engraçado porque eu me sinto meio imatura pra algumas coisas. Tipo, eu me sinto imatura agora pra sair de casa, porém eu me sinto madura o suficiente pra perceber isso. Que eu acho que é isso que me faltava quando eu era mais nova, entendeu? Eu achava que eu ia ser muito independente, sendo maior de idade, tendo 20 anos. E não muda nada. A única coisa é que agora eu posso levar porre, entendeu? Eu posso levar porre. E nem bebo mais. É engraçado. Eu completei 18 anos, eu não bebo mais. Antes era tudo, ó, na surdina, gente. Não me orgulho disso. Não me orgulho. Enfim, outro ponto que eu tenho aqui no meu celular. Estou com o celular todo ferrado, escangaçado, mas ele é o meu roteirinho de hoje. Adultos são piores que adolescentes. Essa é uma das coisas, assim, que eu conseguia perceber isso quando eu era adolescente, mas eu achava, não, aquele adulto tá tendo um dia ruim. Mas agora que eu tô, tipo, mais velha, eu não falo que eu sou adulta, eu acho que eu tô ali. Eu não sou adulta, mas eu não sou adolescente mais, entendeu? Eu sou jovem adulta. Mas, tipo assim, eu percebo que adulto é pior que adolescente, porque adolescente, criança, na verdade, é pior que criança. Porque criança é criança, entendeu? Ela tá aprendendo. Tipo, quando você vê, sei lá, uma criança gritando no mercado porque a mãe dela não deixou ela levar cereal pra casa, sei lá, ela não tá levando aqueles sucrilhos. Você fica tipo, caramba, que vergonha. Mas é uma criança. Só que você já lidou com uma pessoa, tipo, de 1,95 m ou 1,80 m, de 35 anos, dando um piti porque você não fez aquela coisa da maneira que ele esperava, e agora ele vai gritar com você, ou ele vai ficar agindo que nem uma criança porque você pegou o brinquedo dele? É uma experiência, gente, ainda mais que em relação a trabalhos, esse tipo de coisa. Eu percebo que, principalmente em questões de trabalho, porque eu fiz alguns bicos e tudo mais, as pessoas são muito infantis. Eu trabalhei com atendimento ao público. Então, é uma coisa ainda mais de você ser aquela coisa, tipo, de estar servindo alguém. As pessoas adultas, elas gostam de humilhar, elas gostam de estar por cima de você, acho que por conta do atendimento ao cliente. Não é toda pessoa, né, obviamente. Mas tem muitas. Tipo assim, não dá pra ignorar. Não dá nem pra falar que é uma parcela pequena. Mas eu percebo que adulto faz pior do que criança. Porque criança, pelo menos, ela tá se desenvolvendo. Ela tá aprendendo que aquilo ali, tipo, abalou ela. Mas um adulto parece que é pior. Porque parece que uma criança que cresceu e não amadureceu, entendeu? Eu percebo que tem muito adulto que não é amadurecido. Tipo, que tem menos atitude do que uma criança mesmo. Tipo, que tem criança que tem essa coisa de dividir, de entender que cada um é cada um. Mas o adulto não, porque o adulto é uma pessoa, tipo, ali que tem toda uma experiência de vida já, mas ela ainda continua sendo infantil, sabe? Eu queria ter aprendido isso quando eu era mais nova. Só que agora eu não posso, então eu vou falar pra você. Tenho certeza que você vai ficar mais inteligente depois de você sair daqui, ou pelo menos mais preparado para essa parte de 18 aos 20 anos do que eu cheguei, de verdade. É uma experiência, Mas é outro ponto também que eu queria chegar, que entra logo no outro, que o meu futuro só depende de mim. É uma frase muito ruim, né? Eu já ouvi isso tanto quando era mais nova. O seu futuro só depende de você. Eu, quando era mais nova, eu gosto muito de fazer analogia, vocês vão perceber isso aqui. Eu gosto de fazer analogia. E quando eu era mais nova, eu falava que você nunca podia ajudar alguém se ela não queria ser ajudada. E eu falava que, tipo assim, uma pessoa, ela cai no chão. E você tem que ajudar aquela pessoa a cair no chão. Que caiu no... Não, você não vai chutar ela. Você vai, tipo, ajudar ela a levantar que ela caiu do chão. Só que se você botar ela de pé e ela não quiser ficar de pé e caminhar, ela vai cair de novo. Ela não vai ficar, sabe, tipo, ela não vai ficar com os 2 pés no chão. Ela vai cair de novo. Ela não vai ficar sustentada pelos 2 pés. E eu falava que não importa o quanto você se esforce, se você tentar ajudar uma pessoa que não quer ser levantada, que quer ficar no chão, ela vai continuar caída e você vai se esforçar, você vai se cansar por alguém que não quer ficar de pé. E que você tem que deixar a pessoa, às vezes, ficar ali no chão pra ela entender que ela tem que levantar. E eu acho que, tipo assim, eu falava isso mais em relacionamento amoroso, ou de amizades, ou de brigas no geral, porque isso é uma grande verdade. Eu era uma garota muito espertinha, mas eu acho isso que, hoje em dia, eu penso de outra maneira, que eu sou a pessoa que estou tentando fazer eu mesma levantar, só que tem algumas coisas da minha vida que eu não quero, ou que eu levanto e caio de novo porque minhas pernas são muito bambas.
Faz sentido? Espero que faça. Porque agora que eu tô mais velha, eu percebo que o meu futuro só depende de mim, entendeu? Tipo, eu tô sozinha agora. Tipo, eu tô por mim mesma agora. Então, se eu quiser acordar cedo, eu tenho que ir lá e dar um jeito de acordar cedo. Se eu quiser comer saudável, eu tenho que ir lá e cortar os vegetais. Tenho que preparar as coisas pra comer certinho. Ninguém mais vai fazer por mim. Eu moro com minha mãe, né? Com a minha irmã. Elas podem me ajudar e tudo mais, mas no fim das contas, eu só vou comer certinho, só vou acordar cedo se eu realmente levantar da cama. Se eu realmente, tipo, fizer o prato e não, sei lá, ficar comendo besteira no armário. Então, isso é de uma maneira boba, né? Tipo, de casa, mas meu futuro só depende de mim do ponto que eu passei dos 18 aos 20. Eu passei todos esses tempos agora sem estudar. Eu quero muito passar em psicologia numa federal, aqui no Brasil. Eu pensava muito quando eu era mais nova que eu ia pro exterior, que eu ia fazer faculdade, tipo, numa Harvard da vida. Tadinha. Eu tô agora batalhando pra entrar numa federal, numa pública, porque eu não tenho condição pra entrar numa particular. Até poderia, mas eu acho que pegaria muito meu mental, sabe? Tipo, de estar estudando e trabalhando. Eu acho que, infelizmente, pro meu mental, eu não aguentaria. É uma coisa, tipo assim, que eu tenho que correr atrás pra entrar numa pública, mesmo que a pública não seja necessariamente gratuita, né? Quem sabe que é da pública, sabe do que eu tô falando. Mas eu passei dos 18 aos 20, sabe? Tipo, 18, 19, 20, sem estudar, porque eu tinha medo, eu me auto-sabotava. E eu era uma pessoa, tipo assim, que, uma hora eu vou conseguir, mas eu não dava nenhum passo pra isso. Então, a vida só depende de mim. E eu não fui atrás, entendeu? Eu não fui atrás, eu não realmente estudei. Ou eu estudava, e estudava por uma semana depois, eu ficava falando que era o suficiente. Ou eu me sentia mal, eu não conseguia estudar. Sempre acontecia alguma coisa. E acabou que o tempo passou, eu me sentia mal de não estar estudando. Daí o tempo passava, eu não estudava, e entrou nesse ciclo. E a minha vida, meu futuro só depende de mim. Então, como só depende de mim, ninguém tem como ir lá no dia do vestibular do Enem e fazer o Enem por mim. Então, acho que eu passei por todo esse tempo sem estudar. E agora eu tô correndo atrás, né? Tipo, esse ano. É mês 3 ainda, né? Eu tô gravando isso no dia 31 de março. Então, eu tô correndo atrás pra caramba. É março? É março. Eu tô correndo atrás de estudar. Porque meu futuro só depende de mim. E ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser um ponto negativo, mas pode ser um positivo também. Porque quando a gente é mais novo, a gente grita tanto por essa coisa de ter independência, ter a liberdade, que a minha mãe não fique me mandando dormir cedo, ou que ela não fique me obrigando a comer tudo no meu prato. Mas hoje em dia, parece que às vezes eu brinco com minha mãe falando assim, tipo, controla minha vida aí, decide por mim, faz por mim. Mas eu não posso depender da minha mãe pra sempre, porque minha mãe não é pra sempre, nem eu. Isso é uma puta de uma dor que eu não quero nem pensar. Mas é uma verdade. Eu não posso que alguém controle minha vida por mim. Eu tenho que viver ela sozinha, entendeu? E isso dói. Dói muito. Só que é uma verdade. Entendeu? Porque eu preciso viver com meus próprios 2 pés. Eu não posso que ninguém fique me empurrando. Eu tenho que ser firme o suficiente pra ficar com meus 2 pés no chão. E isso é uma coisa muito complicada, às vezes, de se admitir. Pois essa não é fácil pra mim. Calma aí, deixa eu ver meu celular. Meu celular tá bloqueando toda hora, eu não consigo ver, gente. Verdade, ao mesmo tempo que meu futuro só depende de mim, isso entra no meu outro ponto. Eu tenho muitas oportunidades. Eu posso ir de 10 pra 10 mil se eu quiser. Eu acho muito engraçado, tipo assim, tipo, que como a gente tem esse pensamento de, tipo assim, a gente vai sair do ensino médio, a gente vai entrar numa faculdade, depois a gente vai pra um trabalho, e depois, sei lá, a gente conhece alguém em casa, tem filhos. Tem gente que já não pensa assim. Mas, às vezes, a gente não para pra pensar o quão a vida, ela pode ser, né, absurda, né? Porque a coisa não é numa linha reta, que eu já falei antes. Só que eu, às vezes, não dou valor pra minhas próprias oportunidades. Tipo, eu tenho muitas oportunidades. Quando a gente acha que, tipo, a gente tá nessa coisa, tipo, 18, 20 e poucos anos, a gente tem pouca oportunidade. Mas, na verdade, às vezes, e justamente porque a vida só depende da gente, a gente não vê as oportunidades, porque às vezes a gente nem considera elas. Eu vejo que eu não considero muita coisa. Tipo, eu definitivamente não imaginava que aos 20 anos eu estaria fazendo live na Twitch. Eu não imaginava nem aos 18, nem aos 17 que eu ia fazer live na Twitch. E essa é uma coisa que é parte da minha rotina e é parte de quem eu meio que sou agora, é parte da minha identidade. Ser, além da Letícia, ser a Lêcada. E é uma coisa, tipo assim, que a vida não é uma linha reta, mas se eu quiser crescer nisso, eu sei que é uma oportunidade. Mas também posso, sei lá, largar tudo
ter todo o dinheirinho que eu tenho, pegar e dormir num motel na beira da praia, ir na beira da praia e começar a surfar e virar uma pessoa que faz surf. Não sei nem surfar, gente, eu estou dando um exemplo muito bobo. Mas eu poderia ir pra uma área assim, tipo, eu poderia pegar e virar tatuadora. Eu poderia ser presa, eu poderia matar alguém e ser presa. E poderia fazer um crime muito pesado. E às vezes a gente, tipo assim, a gente para pra pensar em coisas positivas e negativas, mas a vida é tão cheia de oportunidades, tipo, por que não sair com aquela pessoa agora? Por que não fazer aquele curso que, tipo, talvez você nem se interesse tanto assim, mas vai que. Então eu percebo que às vezes as coisas são meio assim, sabe? Tipo, a gente não tem nem noção das oportunidades que a gente tem. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, que a gente tem só uma casa, ou quando a gente vai ficando com a vida mais séria, mais consolidada, que a gente conquista coisas, eu acho que as coisas vão afunilando por conta até da nossa idade, da nossa disposição física e outra série de outras coisas, né, também. Mas eu acho que agora que a gente tá meio que novo, a gente não dá devido valor pro mar de oportunidades. E a gente não tem noção das coisas, às vezes. Tipo, a gente tá começando as coisas aqui agora e a gente não sabe do que vai acontecer amanhã. Então, toda essa coisa que a vida não é linear, que às vezes a gente volta pro nosso passado porque a gente fica preso naquela questão e a vida só depende da gente, e a gente não enxerga as oportunidades, mas a gente tem muitas. E isso é engraçado pra mim, porque às vezes eu me sinto meio sufocada, sinto que às vezes eu não tenho nada, mas eu tenho muita coisa. Só que não necessariamente eu quero esticar a mão e pegar, sabe? Eu acho que são esses pontos que eu queria falar pra vocês. Eu tenho a sensação que eu poderia falar muito mais coisa. Mas eu acho que esses pontos que eu falo são os principais que eu já falei. Porque, no fim das contas, eu tô nessa coisa, assim, nesses limbos, tipo, de 3 anos sem estudar, pra faculdade e tudo mais. E a vida é uma só, que eu não aprendi muito. Eu fiquei muito tempo dentro de casa, me auto-sabotando, e eu não realmente vivi a vida porque eu não vejo minhas oportunidades. Eu sinto que se eu for... Talvez eu faça isso. Que talvez eu faça um segundo vídeo aqui pro canal, daqui a alguns bons anos, que eu faço dos 21 aos 25. Ou aos 21 aos 25, não sei. Seria legal fazer uma coisa assim. Mas ver com a Letícia do futuro, com a Leca do futuro, o que mudou. Mas é basicamente isso. Eu comecei esse ano muito chateada comigo mesma e com muita vontade de mudar. Porque eu faço todo final do ano, todo dia 31 de dezembro, eu faço uma carta pra mim mesma do futuro. E todo dia 1º eu abro uma carta da minha Letícia do passado, dia 31 do ano passado. Faz sentido? Espero que faça. E esse ano eu abri uma carta no dia 1º da Letícia do dia 31 do ano passado, né? Retrasado, né? Agora faz sentido, retrasado. Do quão a minha vida estava triste. Do quão eu me sentia mal. E do quanto as coisas estavam chateadas pra mim, porque eu tinha uma série de problemas de não estudar pro vestibular, de não me sentir com muitos amigos e sentir que eu não estava ok com o meu corpo, porque eu não estava fazendo exercícios físicos e que eu não tinha hobbies e que a única coisa que eu tinha era live, e que é um ponto bom, mas que eu só me sentia muito sozinha por ter só a live como combustível na minha vida, sabe? E eu percebi que aquilo foi meu ano inteiro. E eu repeti mais um ano de todos aqueles problemas que eu tinha trazido pra mim naquela carta. Eu fiquei muito frustrada e eu falei, não, eu vou mudar. E agora eu realmente estou mudando. E eu espero que a Letícia do futuro tenha uma carta melhor pra ler. Que eu leia aquela carta que eu fiz no dia 31 desse finalzinho de ano passado. E que eu leia ele lá no dia 31 e eu consiga falar, nossa, eu fiz bastante coisa esse ano, sabe? Porque o tempo não espera ninguém. Acho que isso é uma conjunção do... É uma conjunção do que eu falei sobre a vida. É uma conjunção da vida ser dependente só de mim. A vida só depende de mim. Eu acho que o tempo passa, não espera ninguém. E no fim das contas é isso. Eu quero escrever uma carta melhor pra mim de final de ano. Eu quero ver mudanças significativas na minha vida. E pra isso, eu tenho que mudar minha própria vida. Porque a minha vida só depende de mim. Então, se você tá vendo isso com 18, ou com 20, ou com até menos de 18 anos, saiba que a sua vida só depende de você. Você tá sozinho.
mas a sua vida só depende de você, entendeu? A vida é sua e você tem um mar de oportunidades pra ela, entendeu? A sua vida só depende de você e isso é ótimo, entendeu? Você tá sozinho e isso pode ser incrível. Eu acho que é isso que eu tenho pra vocês hoje. Espero que essa reflexão esteja... Não sei, espero que mude realmente o ponto de vista de alguém. E eu vou ficando por aqui. Eu tô muito orgulhosa desse meu primeiro vídeo. E isso inclusive, também é a parte das minhas metas de começar a fazer conteúdos que eu realmente gostaria de assistir e que eu gostaria de gravar. E eu adorei fazer esse vídeo hoje. Eu já tenho mais 3 ideias de vídeo. Então, provavelmente, esse vídeo vai estar sendo editado. Eu vou estar pra gravar o próximo que eu vou gravar. E não sei se eles vão ser em ordem, né? Tipo, de ideias que eu fiz. Mas vejo vocês em breve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês curtam esse vídeo. Compartilhem, por favor, meu primeiro vídeo. Não, né? Vai saber. Você pode ter visto outros vídeos, ter chegado nesse, que é o primeiro. Não sei quando você tá vendo isso. Pode ser daqui a 5 anos. De 2025, 2030. Como é que é 2030? Não sei. Curte, compartilha e, por favor, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho, porque eu vou ter muita coisa daqui pra frente. Eu espero. E é isso. Muito obrigada. Um beijo e tchau, tchau. Beijo você.